Eu sou, como disse, pesquisador do NIP. Eu cheguei na universidade em 2010. Eu trabalhei muitos anos na indústria, na indústria de papel e na indústria de alimentos e bebidas. Então, na academia aqui, eu estou há 3 anos. E aqui, lá no NIP, nós temos... O NIP fica aqui do lado do CEPETRO. Tem o verde, que a gente chama que é a gente, e tem o CEPETRO, que é o negro do outro lado. Então a gente não briga, a gente tem um bom convívio. Mas o NIP ele tem 4 linhas de pesquisas, fundamentalmente. Uma de planejamento energético, onde se estuda as políticas públicas, sugestões de políticas públicas, para o nível de governo, para poder estabelecer essas políticas públicas, para poder alavancar determinadas fontes de energia e tal. Tem um outro grupo de otimização, que estuda exatamente transmissão, a questão de energia na transmissão. Tem um outro grupo que estuda essa parte de bioenergia mesmo, e um outro grupo que estuda a eficiência energética. Então, e é tudo interdisciplinar. Lá nós temos pessoal do IFISH e a pessoal da arquitetura. Então tem um pessoal muito legal e tem saído de lá vários projetos de P&Ds. E hoje eu estou aqui falar rapidamente, os 15 minutos que me dão, sobre biorefinarias, que é um tema interdisciplinar. A biorefinaria, no próprio site que ela é construída, você já tem várias tecnologias juntos para poder exatamente mostrar essa intercambiabilidade que existe. Hoje, qual que é o conceito que está por trás? Aí tem uma industrinha que quem os mais velhos igual eu vai lembrar disso aí, que é o Matarazzo. Isso aí não existe mais, Indústria com fumacinha e chaminé está fora, não existe. Mas aqui seria o conceito, nós teríamos um centro, e esse centro você vai receber resíduos, pode ser lixo, pode ser resíduos florestais, pode ser resíduos da indústria, ou pode ser até matéria-prima dedicada, cana dedicada exatamente para você processar e fazer um material de segunda geração. E aí você vai poder gerar energia, novos materiais químicos, são esses produtos. E a ideia e a viabilização da biorefinaria, ela vai ocorrer diretamente proporcional na medida que esses novos produtos possam agregar valor, aumentar o seu valor. Então aqui nós vemos a biorefinaria, ela está produzindo energia, que aqui você pode pensar, para a gente facilitar, aqui no Brasil nós temos 2 ramos aí bem desenvolvidos, e que devagarzinho está ampliando as suas atividades em direção a uma biorefinaria maior, que é o setor sucroalcooleiro. Então aquela planta de açúcar e álcool, ela gera energia, ela produz energia através do bagaço, queima lá, mas por outro lado hoje, com tecnologia de segunda geração, nós já estamos produzindo produtos outros a partir de enzimas, a partir da palha, que no estado de São Paulo, por exemplo, está proibido a queima, então nós estamos coletando essa palha, vendo como fazer isso, novos produtos, por exemplo, biopolímeros. Na Ulambra, por exemplo, aqui, eu sou de Mojimirim, na Ulambra você tem aquelas rosas, aqueles botões rosa que tem aquele plastiquinho que envolve o botão, todo mundo deve ter visto isso. Aquilo lá é derivado de petróleo. E aquilo lá é para não entrar bichinho, tem uma série de fatores. Mas fica na terra aquilo. Então aquilo lá, como diz lá em Ulambra, empesteia a terra. Então nós precisamos ter alternativas que, por exemplo, um biopolímero derivado da biorefinaria poderia estar ali. Nós temos novos materiais, que podem ser usados, e produtos químicos para a indústria farmacêutica, que você consegue agregar valor. Então a biorefinaria é isso, com produtos básicos, você começa a gerar novos produtos e agregar valor a isso. E a biorefinaria deriva da refinaria de petróleo, a ideia é a mesma. Só que lá o petróleo está usando uma fonte fóssil, gerando gasolina, diesel, nafta e outras coisas mais, aqui em Paulínia. No caso da biorefinaria, vai usar uma biomassa num lado, essa biomassa é equivalente à fonte de energia, equivalente ao petróleo, para gerar esses novos produtos aí para frente. Então, podemos fazer essa associação, sim. Isso tudo, por que a biorefinaria acaba, nesse momento, ela está se seguindo? Acabou de ter agora a COP19 em Varsóvia,
que, por exemplo, voltou-se, apesar da crise, a questão do REP, da venda das emissões. Por outro lado, a indústria química mundial hoje, ela tem sido bastante criticada, e ela mesma, a própria indústria química, está buscando associar. Hoje você vê a Raizen, aqui mesmo no setor sucroalcooleiro, você vê que tem petroleiras, distribuidoras de petróleo, entrando na área. Por quê? A indústria química ela sofre pressões e precisa buscar modos sustentáveis para garantir o futuro do planeta, né? E deixar sim o petróleo, os derivados do petróleo, para coisas novas, né? E o que ocorre numa refinaria, a grosso modo? Você pega esses produtos, essa biomassa, essa fonte, e vamos quebrar, deixar pequenininho, é um liquidificador, né? Entre aspas aí. Vamos quebrar essas moléculas para poder usar. Né? Então, você tem desde o esterco de porco, lá em Santa Catarina, com o pessoal lá de Concórdia, daqueles lá que você pega e gera biogás. Esse biogás você gera um pouco para motor estacionário, para gerar ventiladores, gera energia, gera um ventilador, ou ainda os resíduos disso para ser fertilizantes. E com a vantagem, esses fertilizantes são fertilizantes que eles vão degradando devagar no solo, segundo estudos da Embrapa. Ou seja, a planta ela vai absorvendo devagarzinho. Né? Ela não é um nitrogênio que você joga, se você comprar aí um derivado de petróleo, que é na fábrica. E outra coisa, o Brasil hoje, ele importa 3 vezes mais fertilizantes do que produz, fertilizante químico. Né? Então, a ideia é essa. Só que tem a grande questão, que é a questão de disputar os alimentos. Né? Então, vamos produzir energia, vamos produzir outros produtos, mas nós vamos deslocar o quê? Milho, que é uma grande questão hoje que se coloca no México. Né? A questão do México e Estados Unidos, a comida mexicana, tem estudos da FAO que defende, outros não. Então, essa dicotomia aí, segurança energética, segurança de novos produtos, ganhar dinheiro desse jeito, ou a segurança alimentar é uma coisa que está sendo resolvida aos poucos. Né? No Brasil, né, nós não temos assim grandes problemas, que essa briga aí do etanol com o milho, ou ainda nós vamos, né, porque nós temos terra, né, e tem muita terra degradada por conta das pastagens. Né? O Brasil hoje ele tem aí 90 milhões de hectares, sendo dados na Embrapa, para expansão agrícola, mas tem mais de 210 milhões de pastagem. No Brasil, nós estamos meio boi por hectare. Sabe? Na verdade, nós precisamos ter 4, 5, que é a média e tal. Então, são coisas que estão sendo discutidas. No Brasil, então, essa crítica ao álcool é uma coisa que não se coloca. Né? Não se coloca. O pessoal tem vários estudos científicos demonstrando isso, mesmo aqui da Unicamp, né? Coordenado pelo professor Rogério ou professor Cortez. Então, hoje a gente acredita que, no caso brasileiro, nós não teríamos esses problemas em função desses estudos. Evidentemente que tem países, tipo países da África, que não pode sair plantando uma cultura para ter uma biorefinaria para gerar combustível para carro. São coisas que têm que ser analisadas. Aí nós temos várias alternativas. Você tem diesel de cana, você pode usar gordura animal nisso aí, microalgas, né? Microalgas é uma coisa que está engatinhando, mas deve ser uma biorefinaria de microalgas. O que é isso? Que é um projeto que a gente está tentando fechar com a Holanda. Você tem resíduos alimentares aqui, tomate, toda a semente de tomate, o que é feito com ela? Né? Então, onde está? Então, a ideia é tratar essa digestão anaeróbica, tratar essa semente de tomate, gerar biogás e biohidrogênio, e a saída disso, você engordar as microalgas para poder ter a microalga como fonte de fertilizantes. Então, são alternativas. Tem madeira, resíduos, pode ser lá a fonte de biomassa, a celulose e a couza, que isso aí é usado mais na Europa. Em termos de, só para ter uma ideia, os princípios, eu tenho aí as matérias-primas, né? E um processamento e gerando produtos. Tá? Agora, as tecnologias estão aí, você tem tecnologia termoquímica, você tem gaseificação, você tem pirólise, pode ter, né? Essas coisas associadas ou não. Sabe? Então,
Cada caso permite, a biorrefinaria, ela permite uma geração descentralizada, em função do resíduo que tem lá. Né? Então você vai, sei lá, Centro-Oeste, na Federal do Mato Grosso, aí que a gente trabalha junto com o pessoal. Você tem muito resíduo de soja, vocês não imaginam o que fica de soja no campo. Evidentemente que tem que ter uma coisa interdisciplinar lá, porque um pouco de resíduo tem que ficar na terra, por uma questão agronômica, que eu não entendo. Então a gente tem que trabalhar sempre de maneira interdisciplinar. Mas esses resíduos da soja ficam lá, só os grãozinhos que a gente traz para cá. O resto fica tudo na terra. Então hoje, de uma forma geral, é consenso em estudos acadêmicos, que as biorrefinarias conseguem aumentar as margens, por exemplo, de uma usina de açúcar e álcool. Sabe? O negócio fica dinamizado, você tem uma outra alternativa para poder buscar recurso, né? Você levar seu faturamento. Né? Você utiliza de forma otimizada os insumos, né, que você tem no processo. E além do que, hoje o governo tem dado bastante incentivo para tal. Tá, para esse, eu digo, por exemplo, no setor de papel e celulose, eu não militei uns 20 anos, que lá, por exemplo, eles têm um resíduo que chama licor negro, que até dias atrás era queimado tudo em caldeira. Continua. Só que agora uma parte é para fazer tecido, sabe? Eles conseguem fazer fios. Né? Isso, no Brasil nós não temos planta, temos só teste, que isso aí no Canadá tem planta funcionando. E o futuro nos reserva o que é? Hoje as perguntas estão sendo respondidas sobre biorrefinarias. Qual o cenário atual e o futuro das biorrefinarias em nível mundial? Vai depender de como vai andar essa questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. Okay? E a questão inclusive nuclear. Qual o cenário para o Brasil, no nível nacional? Também é isso, normalmente sempre a gente vai a reboque. Tá? Os desafios técnicos e econômicos a serem superados, veja bem, no caso de duas correntes, que é a sucroalcooleira e oleaginosas, nós temos know-how aqui no Brasil, inclusive de enzimas, que o pessoal está bem adiantado, aí nós temos CTBR em cima, o pessoal pesquisa muito. E elas têm esse questionamento com a questão alimentar, então a questão de ser renovável e sustentável, e também como é que a gente vai inserir isso no processo, que é a questão porque precisa de dinheiro, né? Como que vai ser feito isso? Então isso depende muito de políticas públicas para poder incentivar isso, né? Que algumas coisas tem, mas precisa de mais. Senão o mundo vai acabar assim, vai ficar embaixo d'água, né? Que a coisa tá derretendo, né? Dizem aí e tal, e a coisa vai ficar difícil. A energia do amanhã é o desafio de hoje. Com isso eu termino e agradeço a atenção de vocês. Aqui foi uma pincelada rápida, que é uma coisa mesmo de highlight, para ter uma ideia. E a gente está à disposição, eu e mais 2 pesquisadores do UNIP, professores do UNIP, de vocês, para querer conversar sobre isso e outros assuntos. Visitem nossa página, estamos à disposição, aliás, a nossa obrigação está lá, não só para o pessoal da universidade, mas até para a sociedade em geral. Eu agradeço mais uma vez o Nick pela oportunidade. Obrigado.